Olá, aqui é a Carol Lima do blog Miscelânea Geek e hoje eu queria fazer mais um vídeo, mas não será resenha, será um comentários acerca. E eu queria falar sobre, não um filme novo ou qualquer outra coisa nova, mas eu queria falar sobre uma versão nova de um filme antigo bem entre aspas, é um filme de 2014, que eu queria falar desse filme aqui, X-Men Dias de Futuro Esquecido, mas como eu falei antes, não essa versão, mas sim a versão da vampira. Sim, eu finalmente achei a versão da vampira depois de anos. E eu finalmente assisti e eu posso avaliar um pouco. Mas como esses são comentários acerca, não vai ter nota nem nada. Vai ser só, como já está dizendo, um comentário. E eu não pude deixar de falar sobre... Eu notei algumas diferenças da versão original, tanto para melhor quanto para pior. Algumas coisas eu achei mais para pior do que para melhor. E eu queria comentar algumas dessas coisas agora com vocês, falando assim, olhando nos seus olhos. É só para início de conversa, uma das grandes diferenças dessa versão, que o Bryan Singer, assim que o filme começa, ele já fala: essa não é uma versão estendida, essa é uma versão alternativa. Ok, algumas cenas foram de fato estendidas, mas você percebe que, por causa do ritmo, é um filme completamente diferente do que foi pro cinema. Então, sim, pode ser considerado uma versão alternativa mesmo. E o principal chamariz dessa versão, né, é justamente a vampira, porque o nome da versão é Versão Vampira, Versão da Vampira. Mas eu não achei que o papel que ela tenha desempenhado nessa história fosse tão crucial a ponto de ter uma versão só com ela. Tipo, ela ser o grande foco no merchandising dessa edição, sabe? Mas foi uma coisa também estranha, porque nos primeiros trailers do X-Men de Futuro Esquecido, você via a vampira, mas você não sabia qual era o papel dela na história. Você via o Magneto e o Homem de Gelo a resgatando de algum lugar, e você via ela, você a via olhando para baixo, você não sabia para quem ou para o quê. Mas eu fiquei um pouco decepcionada, eu admito. Antes de falar do ritmo do filme, eu queria falar um pouco da participação da vampira, de fato, que foi isso. Como é que posso falar? Eu não achei tão pertinente assim, sabe? Eu achei mais respeitoso eles terem tirado a personagem, qualquer participação da personagem do filme, mantendo só aquela apariçãozinha no final, do que deixando as cenas dela. Eu não sei, é um pouco estranho, porque eu queria ver a personagem, eu queria ver mais da personagem no filme, só que o que eu vi que eles fizeram com ela é basicamente pra tapar buraco, sabe? A gente tem a vampira, vamos utilizar a personagem pra fazer alguma coisa, sabe? Ela era o pivô do primeiro filme dos X-Men, ela tinha que ser utilizada pra fazer aquela máquina funcionar, pra transformar as pessoas em mutantes que o Magneto queria usar. E de repente você vê essa personagem sendo completamente subutilizada no decorrer dos outros filmes. E aqui foi só por uma participaçãozinha boba, sabe? Não tem nem interação dela de fato, né, com o Logan, que seria um dos pontos mais interessantes. Imagina, você vê a personagem se encontrando com o Logan no futuro, eles se interagindo, como é que seria essa interação deles? E isso não acontece, porque ela é resgatada. Tem uma cena mais pro final do filme, vocês devem se lembrar, que o Logan começa, ele vê o Stryker no passado e a mente dele começa a oscilar. Nisso que começa a oscilar, ele fica totalmente sem controle, e as garras dele acertam a Kitty, que tá mandando a mente dele pro passado. E no filme, na versão pros cinemas,
o Homem de Gelo simplesmente colocava a mão ali no ferimento e tentava ajudar de alguma forma. Só que nessa versão da Vampira, ele chega pro Xavier e pro Magneto e fala aqui: eu conheço alguém que possa nos ajudar com relação a isso. Eu sei que eles mantêm a vampira presa na mansão do Xavier e que ela está sendo usada como experimento. E nessa hora, na hora que eu pensei, tipo, cara, por que você não falou isso antes? O Magneto fez essa pergunta pra ele. E ele falou que, porque tinha muita segurança na época, ele não sabia como adentrar, ele não conhecia nenhuma outra rota pra tentar alcançar a vampira. E eu achei um pouco... como é que eu posso dizer? Eu achei uma desculpinha meio boba, sabe? Ele poderia ter falado isso bem antes com o professor ou com qualquer outra pessoa. Principalmente o professor que fala pra ele que eu conheço a mansão, eu sei de rotas alternativas. Por que diabos ele não falou isso antes pro professor? Ele deixou simplesmente a vampira ser usada como experimento, cara. Assim, meio que transformou o personagem do Bob, que já tinha sido transformado num babaca no terceiro filme, no confronto final. Aqui foi um completo babaca. Eles resgatam a vampira, com o Bob junto do Magneto e o Xavier auxiliando, falando para onde eles devem ir, para onde eles devem alcançar, qual o setor escondido que eles precisam adentrar. Eles resgatam a vampira e o Bob se sacrifica para salvar tanto o Magneto quanto a vampira. Nisso, essas são as diferenças das cenas do futuro, basicamente. No passado acontece um pouco antes. Dessas cenas do futuro, nisso a vampira chega lá, toca na Kitty, e a Kitty já saca que o Bob morreu, e já fica toda triste, sabe? Aí a vampira toca na Kitty, absorve os poderes dela e se coloca no lugar lá pra manter a mente do Logan em... Como é que se fala, gente? E manter a mente dele estável. E ela olha pra baixo e fala: quanto tempo, Logan? E o Logan no passado acorda e sente que a vampira tá lá, e ele fala vampira, ele acorda na mansão e fala vampira. E só. É só isso de interação que a gente tem da vampira com o Logan. E é um pouco triste. É até bobo, sabe? Porque essa inclusão da vampira na história não foi uma coisa de última hora. Foi uma coisa que foi pensada no roteiro no primeiro rascunho, sabe? Eles filmaram isso. E eles não sacaram que isso não teria tanto impacto quanto os fãs esperariam, quanto a audiência esperaria. Além disso, tem muitos momentos um pouco bobos que foram acrescentados em algumas cenas. Quando o Logan chega no passado, assim que ele chega no passado, já corta pra ele dirigindo pra mansão do Xavier. No caso aqui, mostra ele adentrando o carro, falando com a mulherzinha com quem ele acordou e depois partindo e deixando ela sozinha. Tipo, é o tipo de cena que ficaria melhor numa sessão de cenas excluídas e não no filme em si. Tem algumas diferenças também de algumas mudanças de diálogo, de posição de diálogo. Aquela frase do Fera, no futuro eu consigo sobreviver e tal. Essa frase é dita lá pro final da versão dos cinemas. Nessa versão, essa frase é dita ainda na mansão de Xavier e numa cena, e um pouco antes de uma cena totalmente nova no lado do passado, que é a interação do Fera com a Mística, que, né, chega a ser bizarro. Um pouquinho lá pro final, ela quebra o ritmo totalmente do filme, mais do que o resgate da vampira. Essa cena quebra bastante, só pra dar uma explicação
do porquê, de como que a Mística conseguiria chegar na mansão do Xavier e destruir o cérebro para não encontrá-la quando ela quisesse atacar o Bolivar Trask, sabe? E tem uma tensãozinha entre a Mística e o Fera, eles se pegam e ela meio que usa ele só pra chegar no cérebro, né? E é só isso, sabe? É o tipo de cena que é totalmente descartável, porque não acrescenta em muita coisa na história. É até melhor o Xavier usar o cérebro para encontrar a Mística, porque ele faz isso para entrar na mente dela e ver o passaporte dela. Eu acho que é uma sacada muito mais inteligente do que essa de usar o Fera para chegar no cérebro, quebrar o cérebro, e depois o Xavier vai entender como que a Mística... Gente, pelo amor de Deus. Não. Outra coisa dessa cena do futuro, que o Magneto e o Bob ajudam a resgatar a vampira, é que essa cena é intercalada com a cena na qual o Magneto do passado entra no Pentágono e resgata o capacete dele, né? E até interessante porque tem uma sessão estendida dessa cena que, além do capacete e dos restos de alguns dos outros X-Men que já faleceram, ele olha e tem a moeda que ele usou para matar o Shaw do X-Men Primeira Classe. E foi um detalhe até interessante, daria um pouco mais de ar, daria até um pouco mais de dramaticidade para a cena. É basicamente isso. Eu não estou dizendo que essa versão é ruim, ela é até interessante para você ver como é que um filme funcionaria melhor. No caso, em termos de ritmo, essa versão da vampira é bem fraca. Eu ia falar tenebrosa, mas não chega a ser tenebrosa. Ela é fraca, ela é um pouco arrastada onde ela não deveria ser. E a versão do cinema, sem dúvidas, é a versão mais apropriada para uma pessoa assistir ao filme. Ela já tem um ritmo melhor, ela já tem uma linguagem cinematográfica muito mais ágil do que a versão da vampira, que parece que o Bryan Singer meio que se perdeu. Que isso de fato aconteceu no X-Men Apocalipse, né? A gente não fala sobre esse filme, mas enfim. Eu acho que é basicamente isso. Foram comentários bem por cima mesmo. Esses são os pontos que mais me deixaram decepcionadas com essa versão. Eu esperava mais, eu esperava um pouquinho mais, ainda mais que eu corri atrás dessa versão por anos. Mas ainda assim, para quem é fã da franquia, para quem é colecionador, vale muito a pena ter. E caso você queira adquirir essa versão, é um pouco complicado, cara. Geralmente você pode encontrar ajuda em grupos de colecionadores no Facebook ou em alguns fóruns também de colecionadores, grupos de colecionadores. É onde você vai mais achar algum tipo de apoio para esse tipo de coisa, porque recorrer a alguns sites de... Tem um codinome usado para esse site que eu quero falar o nome, que é do Mercenários Livre. Vocês já entenderam que site é esse? Que muita gente está vendendo a versão brasileira, standard mesmo, que é vendida mais ou menos nessa embalagem, 2 discos nessa embalagem. Estão vendendo por preços absurdos, R$500, eu já vi vendendo por 900. Nem o steelbook do Guardiões da Galáxia Volume 2, que está raríssimo de se encontrar, eles estão vendendo por esse preço. Você encontra no máximo por 200. O steelbook, uma versão estandarte de um disco que, ok, saiu de produção, você não encontra mais em lugar nenhum, é raríssimo, e o escambau custar 500, 900, e tem um que é usado que está mais caro, não vale muito a pena. Agora, se tiver alguém que queira se desfazer dessa edição, por qualquer motivo, tanto o steelbook que foi lançado no exterior, quanto a versão standard brasileira, ok, por um preço legal, ok. Então, esses foram os meus comentários sobre a edição da Vampira. Mas só mais uma coisinha, uma coisa que eu adoro em
Blu-ray, DVD, etc., é sempre assistir aos extras dos filmes, e tem muito mais extra nessa versão. E é até legal ver por que eles descartaram toda a participação da vampira do trabalho, e até parte um pouco o coração, porque você vê que a atriz meio que gostou de participar do filme, mas na versão pro cinema ela não foi... ela não teve tanta participação assim. É um pouco triste, mas é interessante para você ver uma nova visão de um filme que você achava que já conhecia. Então, é isso. Espero que vocês tenham gostado. E eu não queria dar nota, mas eu acho que eu vou dar nota. Eu não consigo me segurar. Pro X-Men, a versão do cinema, eu daria um 7, 7,5. Não, daria um 7,5. Pra versão do Vampiro, eu dou um 7. Eu acho que a versão do cinema é a definitiva. Então é isso. Espero que vocês tenham gostado. E um grande abraço. Até os próximos vídeos.